Seu coração é uma estrela matutina e suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor. Acenda sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Seu coração é uma estrela matutina e suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra dentro, descubra o brilho do amor. Acenda e faz nascer e faz nascer. Um sentimento inunda, não sei dizer o dentro da vida. Meu coração se renova, linda esperança em bater. Quero ser manso, ser justo e pobre de espírito. Uma palavra de honra encontra o bem, espera por mim. Eu te ofereço meu canto e renascer. Eu ouvi uma voz, eu falar, então e segui caminhar e saber desde aqui minha dor sereno.
Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Se estiverem me ouvindo, por favor, respondam. Comuniquem com a gente para a gente ter a certeza. Tá? Se estiverem me ouvindo, por favor, respondam. Então, é com prazer que o SEAC realiza mais uma transmissão ao vivo, contando com a participação de todos. Vamos começar a nossa palestra fazendo a nossa leitura inicial, depois a nossa prece, depois passaremos a palavra para a nossa oradora de hoje, a Ana Laura, colaboradora do nosso SEAC. Tá bom? A página de hoje vem do livro Pelo Espírito de André Luiz, Agenda Cristã, Francisco Cândido Xavier. A lição que a gente retira desse livro é a lição 30, Respostas à Pressa. Evite a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Guarde a calma. Fuja, porém, à ociosidade, como quem reconhece o decisivo valor do minuto. Semeie o amor. Pense no devotamento daquele que nos ama desde o princípio. Guarde o equilíbrio. Paixões e desejos desenfreados são forças de arrastamento na criação divina. Cultive a confiança. O sol reaparecerá amanhã no horizonte e a paisagem será diferente. Intensifique o próprio esforço. Sua vida será o que você fizer dela. Estime a solidariedade. Você não poderá viver sem outros, embora, na maioria dos casos, possam os outros viver sem você. Experimente a solidão de quando em quando. Jesus esteve sozinho nos momentos cruciais de sua passagem pela Terra. Dê movimentos construtivos às suas horas. Não converta, no entanto, a existência numa torre de Babel. Renda culto fiel à paz. Não se esqueça, todavia, que você jamais viverá tranquilo sem dar paz aos que pisam no seu caminho. Que assim seja, Pai. Vamos agora fazer a nossa prece de abertura, levar nossos pensamentos ao alto e agradecer ao nosso Pai maior, ao nosso Deus, que é todo misericordioso, todo bondoso para conosco. Agradecer por mais essa oportunidade de nos reunirmos, de estarmos aqui, né, nessa tarde de estudos, onde ouviremos ensinamentos sobre o inferno. O inferno, que há muito pouco tempo atrás eu tinha até medo de falar, né, que eu não conhecia bem, não sabia bem. Hoje essa doutrina maravilhosa, a que eu escolhi para seguir minha vida, já consegue me clarear meus olhos, meus corações, meus sentimentos, e nos falar o que é o céu, o que é o inferno. O céu foi nos ensinado a semana passada pelo nosso irmão Cássio. Inclusive, quem não assistiu à palestra e quer rever, ou assistiu e quer rever,
está disponível no nosso Facebook. Pai amado, mais uma vez te agradecemos e que a nossa palestra de hoje, que a nossa oradora, que a nossa Ana Laura tenha o verbo fácil, que consiga tocar o coração de todos nós, que seus ensinamentos cheguem a todos os lares, que todos possam ouvir com clareza, com entendimento. Nós agradecemos por esse recurso que coloca disponível para nós atualmente, nesse momento em que passamos, e que todos nós consigamos escutá-la com clareza, ouvi-la, entender os seus ensinamentos. Desde já, Pai, te agradecemos. Contamos com a presença dos nossos mentores espirituais, do nosso mentor de nossa casa, Ananias, que ele oriente toda a nossa palestra, toda o nosso estudo de hoje, dessa tarde de hoje, Pai amado. Que assim seja. Muito obrigado. Olha eu aqui, João. Boa tarde. Agora estamos chamando a nossa companheira Laura. Ana, agora eu te passo a palavra. Oi. Peço desculpa pelo nervosismo, mas que te desejo uma ótima palestra. Sei que você já é craque e vai passar tranquila. Você consiga tocar o coração de todos. Boa palestra, Ana. Obrigada, João. Boa tarde a todos. Muito obrigada por essa oportunidade. Sejam todos bem-vindos ao Amor e Caridade, mesmo que virtualmente, nossos corações estão interligados. Então, é sempre uma alegria estarmos juntos aqui com a Virgínia, a Sônia Rolim, a Nilbe, o Melo com a esposa, e todos os outros, e tantos amigos que nós sentimos saudades, vontade de abraçar. Mas, se Deus quiser, breve estaremos juntos fisicamente novamente. O importante é estarmos unidos nesse sentimento, nessa fraternidade, nesse momento. Então, como o João deu spoiler, né? O nosso tema da tarde de hoje é o inferno. E a nossa base para o nosso estudo é o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. O Céu e o Inferno ele foi publicado em 1º de agosto de 1865, é uma das 5 obras básicas da codificação kardeciana, e é dividido em 2 partes. O Inferno, que é o nosso tema, está na primeira parte, no capítulo 4. Kardec, lá no prefácio, ele explica, ele fala para nós qual é o propósito dele nessa primeira parte do livro Céu e Inferno. Então, ele diz assim: contém um exame comparado das diversas crenças sobre o céu e o inferno, os anjos e os demônios, as penas e as recompensas futuras. O dogma das penas eternas é aí tratado de maneira especial e refutado por argumentos colhidos das próprias leis da natureza. Leis que demonstram não só o seu lado ilógico, centenas de vezes já assinalado, como a sua impossibilidade material com as penas eternas, caem naturalmente as consequências que se acreditavam tirar de tal doutrina. Então, nós estamos estudando o céu e o inferno. Como o João disse, falou muito bem, a Cristina iniciou esse nosso trabalho, esse nosso estudo, falando do porvir e o nada. Depois veio a Marta Maria, falou sobre a morte, o medo da morte, o temor da morte. O Cássio falou sobre o céu e coube a mim refletir juntos sobre o inferno. Então, eu trouxe essa primeira imagem para nós. Jesus, né? Tenta essa imagem, na verdade, mostrar para nós o Mestre Jesus falando com os homens daquela época. E Kardec faz uma pergunta no livro Céu e Inferno, que eu quero reproduzir aqui para as nossas reflexões iniciais. Quais eram os homens que viveram no tempo de Jesus? As mesmas pessoas que viviam sob o império das leis
mosaicas. Através das várias existências, já haviam adquirido desenvolvimento para a compreensão de uma doutrina mais elevada. No entanto, o Cristo não pôde revelar aos seus contemporâneos os mistérios do futuro. Então, no que diz respeito aos valores morais, o Cristo foi muito claro. Agora, em relação aos outros pontos, o Cristo semeou através da forma alegórica os germes que deveriam ser desenvolvidos mais tarde. Ou seja, o Cristo não podia romper com as ideias pré-concebidas. O Cristo, ele parte do conhecido para o desconhecido, que foi o que Kardec fez na obra da codificação. Ele partiu do conhecido para o desconhecido. Então, ele se dirige ao povo, aos menos esclarecidos, à sociedade que conheciam, na verdade, o que era material, o que era palpável. Como falar com aquele povo de uma realidade espiritual? Desse modo, eles estavam no estágio evolutivo que não dava a eles a condição de compreender as coisas espirituais. Então, o Cristo apresenta para eles imagens materiais, capazes de impressioná-los, de freá-los. Não podia o Cristo enfraquecer o temor do castigo, reservado àqueles que não cumpriam as normas e os deveres. E trazendo para os dias de hoje, e a fala do João foi interessante, né? Quando ele falou da questão do inferno, que ele não gostava nem de pronunciar esta palavra, algumas pessoas ainda se sentem desta maneira. Trazendo para os dias de hoje, pessoas há que ainda não se identificam também com a vida espiritual, que não acreditam, não se veem, não se sentem como espíritos. E daí nós começamos, né, a refletir. O Cristo nos falou para o povo, para a humanidade daquela época, ameaçando os culpados com o fogo eterno e também de serem lançados no Geena. Mas antes, nós começamos a lembrar, o fogo passou a ser utilizado pelo homem na idade da pedra lascada. Na idade da pedra lascada, o fogo era considerado pelos antigos como o mais nobre dos elementos, pela sua pureza, o que mais se aproximava da divindade. Mas com a eclosão da religiosidade, o ser humano, descobrindo que havia algo entre o céu e a terra, passou a utilizar-se do fogo em muitos rituais religiosos. Mas então eu disse que ele ameaçava, né, os culpados com o fogo eterno e que também seriam lançados no Geena para poder impressioná-los. Por quê? O que é o Geena? O Geena era um vale que ficava nas imediações de Jerusalém, um local aonde se jogava o lixo, não só o lixo, mas os corpos daqueles que morriam, que eram considerados indignos. Os restos de animais, lixos de toda espécie, imundícies de toda espécie. E ali, então, se tocava fogo. Para manter o fogo aceso, utilizava-se o enxofre. Então, isso fazia com que aqueles seres, com aquelas pessoas, aqueles homens, tivessem medo. E freava, então, as suas más tendências, as suas más inclinações. E ele fala também do fogo eterno, usado simbolicamente para representar o castigo para aqueles que haviam se desviado do caminho. Então, nós estamos vendo que o Cristo usava alegorias, usava de figura que servia realmente para impressionar aquelas criaturas. Ele sabia, o Cristo, que com o tempo o progresso se incumbiria de explicar o sentido alegórico. Por isso, a importância de nós estudarmos.
O Cristo nos falou também, ele falou do fogo, falou do Geena, mas ele falou de mansidão, falou da brandura do Criador. Importante refletir que o lado da alegoria, da figura, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada aos justos e da infelicidade que espera o mal. Então, Moisés trouxe para nós um Deus vingativo. E o Cristo nos traz um Deus de amor, de bondade, de justiça e de misericórdia. Então, em meio a essas primeiras reflexões, Kardec dá continuidade na sua fala, nos seus esclarecimentos sobre o inferno, falando da intuição das penas futuras. De onde vem a intuição das penas futuras? Kardec nos diz que, desde que de todas as épocas da humanidade, o homem acreditou por intuição que a vida futura seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal que se praticasse no mundo. Essa ideia está em consonância com o nosso desenvolvimento moral, com as noções que temos de bem, de mal. Então, as penas e recompensas, nos diz Kardec, são um reflexo dos instintos predominantes. O que é um instinto? Vamos buscar também em Kardec, lá na Gênese. O instinto é a força oculta que incita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista sua conservação. Então, isso é o instinto. E ele continua falando lá no Céu e Inferno, quando ele está falando dessas penas e recompensas, dessa intuição. Ele fala assim: os povos guerreiros fazem consistir a suprema felicidade nas honras conferidas à bravura. Os caçadores, na abundância da caça. Os sensuais, nas delícias da voluptuosidade. Então, como se nessa época se conseguia entender, perceber, além da matéria, as penas e os gozos futuros? Então, o Cristo falava exatamente daquilo que aquele povo conhecia, daquilo que podia tocar o povo daquela época. E interessante que Kardec fala aqui, olha, os povos guerreiros fazem consistir a suprema felicidade. E aí eu comecei a refletir e trouxe uma perguntinha para nós. Em que consiste a suprema felicidade? Então ele diz ali que nas honras conferidas à bravura. Quais são as honras conferidas à bravura? É a violência, é conquistar a qualquer custo e preço, inclusive a custo de muitas vidas, a bravura. Os caçadores, eles precisam matar os animais. Nessa leitura de Kardec, que ele fala desse instinto de constituir a suprema felicidade, está em matar uma quantidade grande de animais. Então, eu pergunto, eu começo a pensar com vocês, a refletir, em que consiste a suprema felicidade? Qual é o caminho da felicidade? Estamos no caminho desta felicidade? Será que nós estamos no caminho certo? Estamos caminhando na direção certa? Isso vai depender, conforme nos fala Kardec, no que nós estamos colocando a nossa felicidade. O que consiste para nós a felicidade? A felicidade está nas coisas materiais? Se nós nos deixamos dominar pela matéria, apenas conseguimos ter uma ideia imperfeita do mundo espiritual e das penas e gozos futuros. Nós não vamos nos afastando do ensinamento de Cristo, quando ele diz que a felicidade não é deste mundo. Então, essa é a reflexão trazida quando nós começamos a pensar
sobre a intuição, quais são os instintos que predominam ainda em nós, tendo em vista a necessidade de conservação. Porque o homem primitivo, ele modelou o seu futuro de acordo com o seu presente. Ou seja, nos males da humanidade, nos suplícios que ele encarava diante do calor, por exemplo, aquele calor escaldante. Então, para aqueles homens primitivos que viviam naquelas áreas onde o calor era escaldante, um calor muito forte, o inferno era o fogo. O inferno era de fogo, era de calor. Interessante que nós usamos até hoje a expressão, né? Está um calor dos infernos. Ou o contrário, ou seja, aqueles homens primitivos que viviam em áreas de frio congelante, a imagem do inferno era um inferno de gelo. E nós, homens mais desenvolvidos, mais evoluídos, modelamos o nosso futuro de acordo com a vida material ou com a vida espiritual? Em que consiste a suprema felicidade? Então, refletindo um pouco sobre esses pontos, Kardec vai dando continuidade e ele fala sobre o inferno pagão e o inferno cristão. Então, ele começa a comparar um e outro, porque, na verdade, ele demonstra que a diferença é pouca entre um e outro. Que, na verdade, o inferno, tanto o pagão como o inferno cristão, é um inferno de sofrimento, de suplícios eternos. E ele nos remete lá na mitologia grega, no tonel das Danáides. As Danáides são 5 irmãs, filhas de Danau. Elas, junto com o pai, que era irmão do rei Egito, nos conta a mitologia grega, que expulsou o irmão com as filhas do seu reinado. E eles, então, foram para Argos. Só que Argos é uma cidade, um local de muita seca. E as irmãs saíam com seus tonéis à busca de água. Um dia desses, elas estavam lá buscando a água e um homem importunou uma das irmãs. E ela começou a gritar, gritar, gritar. E foi aí que Poseidon expulsou aquele homem, com seu tridente, fez 3 fendas na rocha. E dessas fendas começaram a jorrar água. Então, aquela cidade que passava por dificuldades por causa da seca, deixou de ter as suas dificuldades e viver na abundância. Então, o rei Egito, né, com aquele olhinho, já com a segunda intenção, ele pede ao seu irmão, pergunta ao seu irmão se não poderia casar os seus 5 irmãos com as suas 5 sobrinhas. E Danau, então, permitiu, porque ele queria, na verdade, se vingar. Então, ele disse assim, meninas, trazendo para os dias de hoje, meninas, levem para a noite do casamento uma adaga e matem os seus maridos. Uma delas se apaixonou pelo primo e não matou o primo. Mas as outras mataram os primos e elas foram, então, condenadas. Qual foi o suplício que elas foram condenadas? A encher de água um tonel sem fundo. Ou seja, um suplício para sempre. No entanto, um suplício individual. Kardec continua falando também da roda de Ixion, porque Ixion foi condenado por Zeus, porque ele estava de olho na esposa de Zeus, então ele foi condenado a permanecer preso em uma roda em chamas para a eternidade. Então, o inferno pagão, nós estamos vendo que ele era um inferno individual. E o inferno cristão? O inferno cristão é um inferno mais
digamos assim, coletivo. As penas e os suplícios são iguais para todos. Quem cometeu o erro, quem cometeu o engano, quem fez o mal, não importa qual mal, a quantidade, como foi, como deixou de ser, que vai para o caldeirão, ou vai arder no mármore do inferno para sempre. Então, conta, né? Kardec vai relatando sobre esse inferno cristão, que, na verdade, os anjos abriam o caldeirão para abrir, para espiar, para olhar aquelas criaturas que estavam ali ardendo naquele fogo, naquele sofrimento. E Deus, ouvindo todos aqueles gemidos, todo aquele sofrimento, não fazia absolutamente nada. Então, ele faz esse paralelo do inferno pagão para o inferno cristão. Então, o pagão é aquele que não acredita em Cristo, aquele que também não foi batizado é considerado pagão. Bom, então, como nós vimos, quem é bom vai para o céu, quem não é bom vai para o inferno. E as crianças? O que fazer com as crianças? Porque, como Kardec diz assim para nós, as crianças falecidas em tenra idade, sem fazer mal algum, não podem ser condenadas ao fogo eterno. Mães também não lhes assiste direito à felicidade suprema. O mesmo acontece, então, com os indígenas, como eles falam, Kardec usa a expressão selvagens, porque eles não conheceram a religião. E eles, então, também não foram batizados. O lugar deles é o limbo. É a fronteira entre o céu e o inferno. Nossa, aí vocês devem estar pensando, Ana Laura, quantas informações. Falamos, então, agora do inferno pagão, do inferno cristão, falamos desse local intermediário que é o limbo. Quem é bom vai para o céu, quem não é bom vai para o inferno. Ufa, depois de todas essas reflexões, eu pergunto como resolver essas questões. Onde buscar auxílio para resolver essas questões? No Mestre Jesus. Quando ele disse, está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 2, na casa de meu Pai há muitas moradas. E refletindo, trago mais uma pergunta. Será que a fala de Cristo tem alguma coisa a ver com o céu? Ou teria alguma coisa a ver com o limbo? Ou com o inferno? Continuamos pensando. E trago outra reflexão. Se não tem a ver com o céu, não tem a ver com o inferno, não tem a ver com o limbo, o que o Cristo quis nos ensinar quando disse, na casa de meu Pai há muitas moradas? Kardec nos diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 2, que a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. Então, o Cristo está nos falando da pluralidade dos mundos habitados. Um dos princípios básicos, basilares da doutrina espírita. Então, os mundos que nós temos neste universo infinito oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento desses espíritos. Nós, espíritas, estudamos a escala dos mundos. Nós temos conhecimento das diferentes categorias de mundos. A Revista Espírita de 1858 nos fala de Júpiter, da habitação de Júpiter, dos moradores de Júpiter, das casas de Júpiter, da alimentação de Júpiter. E vale a pena ler, vale a pena
observar as diferenças que nós, de categorias dos mundos. E a Terra, nós sabemos, pertence à categoria dos mundos de provas e expiações. Por isso, ainda temos muita miséria, muitas dificuldades, mas também sabemos que estamos num período de transição planetária, deixando de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. Então, a casa do Pai há muitas moradas. Então, ele está falando da pluralidade dos mundos, mas nós não podemos esquecer que ele também está falando das regiões vibracionais no mundo espiritual. Interessante pensar nesse momento que nós somos espíritos. Esse ser falante, eu sou um espírito, que hoje estou encarnado e estou habitando uma morada do Pai, que é o planeta Terra, governado pelo Mestre Jesus, que nos recebe, que nos convidou para estar aqui e nos brinda com essa maravilha dessa natureza todos os dias. Então, quando eu, Ana Laura, desencarnar, eu volto para outra morada do Pai, lá no mundo espiritual. Então, essa ideia de morte, na verdade, precisa ser repensada, porque eu estou viva. Eu estou viva aqui e quando eu retornar para o mundo espiritual, continuarei viva. Continuarei habitando a morada, a casa do meu Pai, do nosso Pai. E eu lembrei, quando eu estava nas minhas pesquisas, nos meus estudos, do livro Voltei. Eu não sei se vocês conhecem, se vocês já leram, se vocês já estudaram esse livro. É um livro muito interessante, que ele vai relatando o retorno do Frederico Figner. Na verdade, ele dá aqui o nome de Irmão Jacó, né, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, e ele vai relatando o momento do seu desencarne, o momento do retorno para a pátria espiritual. Então, ele conta para nós que num determinado momento estava com ele, nesse momento da viagem, da saída lá no plano espiritual, que ele estava se deslocando para um determinado local, e com ele estava uma professora que havia desencarnado. E ele conta que muitas crianças vieram ao encontro daquela professora, porque foram as crianças que haviam recebido no mundo o calor da maternidade sublime. Porque ela, além de professora, da instrução, de ensinar, de iluminar o caminho daquelas crianças, ela levava para eles também afeto, carinho. Ele diz assim, ela abraça a tarefa santificadora da maternidade espiritual, que as educadoras humildes, muitas vezes abnegadas e anônimas, abraçam na terra. Então, os pequeninos a rodearam, cantavam hinos, cânticos de amor e de louvor. E, de repente, um desses pequeninos vai ao encontro dela, porque era o seu filho, e abraça, e a leva a ela todo o seu amor e o seu carinho. E Jacó fala que ele repara que a venturosa mulher, como que tangida pela emotividade interior, tornara-se mais radiosa e mais bela, parecendo que trazia uma estrela incrustada no coração. E uma das crianças pequeninas, com olhos muito brilhantes, aureolada de luz, diz a ela que naquele momento elas estavam indo para uma outra escola, muito mais linda, a esperava no Parque Celestial. Então, ela segue com aquelas crianças, ela se ajoelha, faz uma prece, que comove a todos que estavam junto dela. Então, esse apenas um pouquinho, um exemplo para nós refletirmos
sobre o céu, o inferno. E nós fomos buscar em Obreiros da Vida Eterna, em André Luiz, no capítulo 1. Porque nós estamos fazendo tantas reflexões e vamos descobrindo que, na verdade, o céu e o inferno são estados da alma. Quando André Luiz diz assim para nós: hoje, porém, sabemos que, depois do túmulo, há simplesmente continuação da vida. Céu e inferno residem dentro de nós mesmos. Então, cabe essa reflexão. Quantas vezes o nosso estado de alma está no céu? Quantas vezes o nosso estado de alma está no inferno? A opção, a escolha, o livre-arbítrio é sempre nosso. Eu preciso escolher aonde eu vou residir, no céu ou no inferno. Então, são reflexões importantes que nós trazemos para o dia de hoje. E André Luiz continua dizendo nos Mensageiros uma fala importante, porque diz assim: muitas igrejas não compreendem, por enquanto, que não devemos espalhar a crença nos tormentos eternos para os desventurados, e sim a certeza de que há homens infernais criando infernos para si mesmo. Vamos tirando o véu, o espírito da letra, para que nós possamos perceber que nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Então, esse estado de alma, de céu ou de inferno, é uma escolha nossa. E Kardec vai nos mostrar isso melhor quando ele fala do Código Penal da Vida Futura. Então, ele fala assim: em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se nestes 3 princípios. Então, ele fala que então, há uma diversidade de gêneros e graus de sofrimento. De quem? Dos espíritos imperfeitos. Nós remontamos, então, a questão 100 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec formula ali para nós a escala espírita, dizendo que na primeira categoria se encontram os espíritos perfeitos, os espíritos puros. Na segunda, nós temos os espíritos bons. O que significa ser um espírito bom? Significa que há predominância do espírito sobre a matéria. Há a predominância das intenções de fazer, dos propósitos em fazer o bem. E na terceira categoria, ele fala dos espíritos imperfeitos, aonde há predominância da matéria sobre o espírito. E há também ainda a predominância, a propensão para o mal. Então, ele não está dizendo aí que existem espíritos maus. Eles têm a propensão, predominância ainda da propensão para o mal. Então, eu, não sei vocês, mas eu estou aqui nos espíritos imperfeitos ainda. E então ele fala que o primeiro princípio é que o sofrimento é inerente à perfeição. Então, o sofrimento faz parte do nosso processo evolutivo? Sim, não, talvez. Como lidar com isso? Aí ele diz assim: toda imperfeição, que é o segundo princípio, assim como toda falta dela, promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais inevitáveis. Então, toda vez que eu cometo um erro, que eu cometo um equívoco, que eu sou imperfeita, que eu permito que a matéria fale mais alto, a vida material fale mais alto do que a vida espiritual, que é a minha verdadeira vida, eu estou, nesse momento, sujeito ao castigo nas consequências naturais inevitáveis que vão surgir.
Então, é um castigo, vamos dizer assim, entre aspas, porque, na verdade, é a lei de ação e reação, é uma lei da física. Então, assim, continua Kardec, a moléstia pune os excessos, e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mistério de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Está lá no céu e o inferno. Então, eu trouxe o terceiro princípio, maravilhoso. E é ele que vai nos mostrar o quão a doutrina espírita é consoladora, quanto ela nos conforta, quanto ela nos consola, o quanto ela nos impulsiona a seguir o caminho do bem e do amor. Quando Kardec diz, com o terceiro princípio, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Maravilha, né? Está lá no capítulo 7, número 33, da primeira parte, do céu ou inferno ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. E isso nos traz um consolo, nos impulsiona a direcionar a nossa vontade. Porque o que ele disse, eu posso me libertar dessas imperfeições. Eu não estou fadada a ser imperfeito, pelo contrário. Eu estou aqui neste planeta que me acolhe com tanto carinho, ou melhor dizendo, nós estamos neste planeta que nos acolhe com tanto carinho, então, para nos libertarmos das nossas imperfeições. Se eu não tenho imperfeições, eu não tenho castigo, eu não tenho consequências negativas. As consequências dos meus atos, quando eu sigo o Mestre Jesus e os seus ensinamentos como guia e modelo, são o céu. É o céu da minha alma, é a paz que eu encontro dentro de mim. E aí eu vou dizer, nossa, eu estou no céu. Sem esquecer que quando nós estamos no céu, nós não podemos deixar de lado a oração, o vigiai e orai. Porque, como disse, são momentos também passageiros. Nós estamos circulando entre o céu e o inferno, de acordo com as coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia. Então, quando eu estou naquele momento de serenidade, de paz, de harmonia, que eu estou bem, eu preciso continuar vigiando e orando. Preciso continuar orando, mantendo o meu achorte, a minha lanterna acesa. Mesmo que seja uma chaminha muito simples ainda, mas eu preciso me manter conectado, porque no momento em que a dificuldade chegar, eu vou conseguir, dentro de mim, buscar a força necessária para vencer aquela dificuldade. Então, é o que ele diz, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade. Pode também, igualmente, anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Que maravilha, né? Realmente são reflexões que nos traz paz, que nos apacenta o coração, que nos dá coragem, perseverança para seguirmos no caminho do bem e do amor, porque o auxílio, o amparo da espiritualidade está ao nosso redor. Nós estamos cercados de espíritos amigos, de companheiros, espíritos simpáticos, a começar pelo nosso anjo guardião. Então, é uma falange de espíritos que nos auxiliam no momento em que eu, Ana Laura, estou encarnada, na casa do Pai. Quando eu passo para outra casa do Pai, ou seja, quando eu retorno à pátria espiritual, eu também estou amparada por uma pleiade de espíritos. Mas eu preciso me colocar numa posição em que eu consiga perceber esse auxílio e esse amparo. Então, finalizando as nossas reflexões, eu trouxe Kardec e Jesus.
nos auxiliando. Jesus como governador, Kardec como codificador da doutrina espírita, na promessa do Cristo de enviar um Consolador prometido. E Kardec nos diz: o inferno está em toda parte em que haja sofredores, e o céu igualmente, onde houver almas felizes, nos diz Kardec, ainda no céu e inferno, na parte primeira, no capítulo 8, no item 10. Então, está em toda parte. Aonde tem sofredor, existe ali um inferno astral. E aonde houver a felicidade, é um céu astral. E nós estamos neste papel, nesta função, porque nenhum de nós está fadado ao céu eterno, à contemplação do céu. Pelo contrário, o céu ele é dinâmico. O céu é dinâmico. E nesse dinamismo está o nosso papel de auxiliar aqueles que estão no momento de dor e sofrimento. De auxiliar, aliviar, na medida da nossa possibilidade, a dor e o sofrimento, ajudar aquela criatura nesse auxílio para que ela possa descobrir o melhor caminho que vai conduzi-la a um estado de alma melhor. Então, finalizando as nossas reflexões, Jesus nunca pronunciou contra quem quer que fosse a condenação irremissível. Quando Jesus curava, ele dizia: vá, não tornes a pecar. Ou seja, segue o seu caminho, segue em frente. Em momento nenhum houve alguma fala do Cristo sobre a condenação, de condenar aquela criatura para sempre. Nós não estamos fadados ao inferno astral. Que nós possamos, então, parar, pensar, buscar na oração o auxílio, o amparo, perceber esse auxílio e amparo que está sempre ao nosso lado. Então, eu quero convidar nesse momento o nosso companheiro João, que vai trazer, então, a nossa fala final para nós irmos nos preparando para a nossa oração. Então, Ana, estamos muito agradecidos. O SEAC, em nome do SEAC, todos nós queremos agradecer por esses lindos ensinamentos deixados para nós. Realmente são para nós refletirmos e entendermos um pouquinho sobre o inferno. Para mim foi excelente, excelente, excelente. Grato pelos ensinamentos que nos foi passado. Quero te deixar agora para você fazer a nossa prece de encerramento. Te agradecer em nome do SEAC pela sua primorosa colaboração, primorosa palestra. Muito agradecido. Bom, eu é que agradeço essa oportunidade, porque nós, quando nos colocamos para estudar, todas essas reflexões trazidas, elas são para nós, para as nossas reflexões, para nós pensarmos sobre as nossas vidas, pensarmos primeiramente sobre as nossas dificuldades, a busca dessa felicidade, a busca desse momento. Então, João, eu queria partilhar, se você puder partilhar a imagem do Mestre Jesus. Eu, como não consigo ver vocês, não sei se você está colocando aí a imagem do Cristo que eu trouxe, e o Cristo se posta em oração. Em muitos momentos nos evangelhos, nós temos a passagem do Cristo orando. Então, eu quero convidar a todos vocês, agradecer a presença de todos vocês, agradecer o carinho de todos vocês, dessas reflexões, todas essas emanações de sentimentos, e convidá-los a todos que queiram, que se sintam bem, que se sintam confortáveis, que possamos, com essa imagem do Mestre Jesus, em oração, vejamos que dele irradia luz. Então vamos fechar os olhos da matéria, se assim o desejarmos, abrir os olhos da alma com esta imagem do Cristo, respirar fundo,
deixar que o ar circule em nossos pulmões, nos deixar embalar e envolver pelo amor do Pai. Esse Pai de amor, de bondade, de misericórdia. Como uma amiga diz carinhosamente em sua oração, ela diz: Paizinho, que estás no céu, santificado seja, Senhor, o teu reino de amor, o teu reino de bondade, de justiça, de misericórdia. Bendito seja, Senhor, a oportunidade de estarmos neste planeta que nos acolhe carinhosamente. Obrigada, Pai, por nos enviar um irmão tão zeloso, tão carinhoso, que nos auxilia, que nos ampara, nos acolhe, nos fortalecendo sempre, buscando nos mostrar no nosso dia a dia o caminho do bem e do amor. Muito obrigada, Pai, por permitir estarmos aqui junto com Ananias, os mentores espirituais do amor e caridade, que aquecem e acolhem a cada um de nós em nossos lares. Que nos nossos lares, dos nossos corações, possa irradiar, se fazer irradiar a nossa luz, porque nós somos deuses, nos disse o Mestre Jesus. Mesmo que Deus com D minúsculo, mas somos deuses, temos luzes, somos a centelha divina como o Cristo. Certo que a nossa centelha ainda brilha muito timidamente, mas depende de cada um de nós, como disse Kardec, da nossa vontade. Então, muito obrigada à espiritualidade amiga, aos benfeitores espirituais, pelo auxílio, pelo amparo, que essas energias, essas vibrações de paz, de amor, de fraternidade que nos envolvem neste momento, possam ser levadas aos lares daqueles que estão no momento do seu inferno astral, que eles possam receber em seus lares um pouco do nosso afeto, do nosso carinho, para seguirem em frente, buscando a força e a coragem e a resignação para vencer as suas dificuldades. Eu quero muito, do fundo do meu coração, agradecer ao Pai e a todos vocês.